Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula de filosofia do segundo ano. Eu sou o professor Aldenei Barros, professor de filosofia do segundo ano matutino, as turmas de 4 ao 9, não é? E também sou professor de filosofia do turno vespertino, as turmas um até a turma 6, não é? Então, nós estamos aqui trabalhando a disciplina de filosofia. Eu sou professor da Secretaria Estadual de Educação há aproximadamente 28 anos. Sou licenciado em filosofia pela Universidade Federal do Amazonas. Sou pós-graduado em tecnologias educacionais, também pela Universidade Federal do Amazonas. E sou mestre em educação. Então, sinta-se à vontade para entrar em contato comigo. Eu fui professor de filosofia do primeiro ano, matutino e vespertino, o ano passado. Então, muitos de vocês devem ter sido meus alunos o ano passado. Então, já estão habituados à forma como nós trabalhamos. O ensino remoto ele requer de nós metodologia, ele requer de nós dedicação, ele requer de nós é, empenho e muito mais o ensino de filosofia, que irá demandar bastante leitura dos senhores, não é? Porque devido à própria natureza intrínseca do conhecimento filosófico e também da interatividade que nós desenvolveremos, tendo como base este canal aqui do YouTube, o nosso ambiente virtual, que é a nossa sala de aula do Google Classroom. Portanto, é imprescindível que cada um de vocês se inscreva na nossa sala virtual do Google Class. Este ano, para o segundo ano, nós criamos uma sala para cada aluno. Quer dizer que você, aluno do segundo ano, só vai poder se inscrever na sala referente à sua própria turma. Então, se a sua turma tiver 45 alunos, então no Google Classroom você terá também os 45 alunos lá, seus colegas de sala de aula. Não teremos mais uma sala para todo mundo, como foi o ano passado, porque a experiência ela nos aconselha a evoluirmos nossa prática educativa. Né? Então, o ser humano é um ser que aprende com erros. Né? A nossa vida é uma vida de erros e acertos, e os erros nós descartamos e aprendemos com ele, logicamente, né? Deixamos de lado o que não serviu e aperfeiçoamos aquilo que serviu. Então, seja bem-vindo. Nesse primeiro momento, nós iremos estudar a transição da filosofia helenística para o período cristão. E então vamos ter, nesse primeiro momento do nosso primeiro trimestre, um panorama do que é a filosofia cristã, o que ela se propõe, o que ela questiona, os seus métodos, não é? Suas conclusões, enfim. Fique à vontade e um bom estudo. Muito bem. Então, durante esse primeiro trimestre, nós estaremos estudando o módulo 3 do nosso material didático, O Mundo em Transição. E no primeiro trimestre nós estudaremos o capítulo 7 inicialmente e o capítulo 8. Então, o capítulo 7 ele é denominado Patrística e Escolástica, e vamos aos objetivos do nosso capítulo. Primeiro objetivo, então,
compreender a filosofia medieval como síntese entre a cultura filosófica grega e a experiência religiosa judaica, cristã e islâmica, com foco no legado da tradição cristã. Reconhecer as contribuições da patrística e da escolástica, identificar na obra de Santo Agostinho elementos da filosofia de Platão, compreender que a filosofia da Idade Média resultou da tentativa de conciliar filosofia e religião, identificar nas ideias de São Tomás de Aquino a segunda síntese da filosofia de Aristóteles, identificar Guilherme de Ockham como precursor de questões com as quais os modernos teriam de lidar, como a questão dos universais. O nosso primeiro roteiro ele vai contemplar o primeiro objetivo, não é? Compreender a filosofia medieval como síntese entre a cultura filosófica grega e a experiência religiosa judaica, cristã e islâmica, com foco no legado da tradição cristã. E vamos também contemplar parcialmente o segundo objetivo, reconhecer as contribuições da patrística e da escolástica, uma vez que nós teremos a patrística, então, como temática da presente aula. Então, a nossa sugestão é que, ao estudarmos a nossa videoaula, você sempre tenha em mãos o seu material didático. Eventualmente, essa parte aqui do material didático é do manual do professor, ela não está disponível a vocês, né? Porém, nós apresentamos objetivos como forma de que você tenha um panorama a respeito das habilidades e competências que iremos desenvolver nesta aula. Muito bem, então, de posse do seu material didático, capítulo 7, a página 4, iniciaremos então a nossa aula sobre patrística e escolástica. Inicialmente, nós iremos fazer a leitura do texto introdutório da página 4. Então, nós temos aqui um texto introdutório de 3 parágrafos que faz a introdução aí do nosso assunto, nosso primeiro assunto. Nur Alan costuma permanecer acordado por horas à noite, quando um vento morno sopra pela cabana, trazendo o cheiro do mar. Ele espia para sua irmã, deitada ao seu lado na esteira. Ele vê seu irmão aos seus pés e sua mãe, ambos dormindo. Se ele corresse para o mar, como já fez, e se lançasse a ele na direção da Malásia, como já fez, então ele teria que deixar todos sozinhos aqui, em um campo de refugiados no norte de Mianmar, antiga Birmânia. Nur Alan, seus irmãos e sua mãe viveram nos últimos 3 anos no campo Baldupa, uma instalação para os Rohingya expulsos em Situi, a capital do estado de Rakhine. Rakhine é um dos estados mais pobres, uma terra de ninguém, que é lar de cerca de 3 milhões de pessoas, incluindo perto de 1 milhão de membros da minoria Rohingya. Cerca de 150 mil deles são forçados a viver em aldeias parecidas com guetos, das quais não são autorizados a sair. A história dele teve início 3 anos atrás, com um evento que dividiu as vidas dos Rohingya, em antes e depois. Em maio de 2012, um grupo de muçulmanos em Rakhine foi acusado de estuprar e assassinar uma mulher budista. Em consequência, os budistas incendiaram as aldeias muçulmanas em retaliação. Centenas de pessoas morreram e milhares fugiram, e muitas estão vivendo nos campos desde então. Catherine Cutts,
os muçulmanos sem cidadania de Mianmar, a minoria mais perseguida do mundo. Após a leitura desse trecho introdutório, nós temos então duas questões. A primeira é: o que você entende por fé? A segunda, e por razão. E aí também nós temos aí uma segunda questão, que é possível conciliar fé e razão? De que forma? Não é? Então essas perguntas aí são perguntas para a sua meditação sobre a problematização que lemos a respeito do texto agora há pouco. Então você vai ler essas questões, ler esse texto no seu material didático e refletir a partir desse texto essas duas questões que foram pontuadas agora, tá bom? E então essas questões serão cobradas num momento posterior, porém você já deve ir fazendo as suas anotações. Então vamos avançar no nosso material didático. Então você tem aí a página 6 do seu material didático. E nós temos aí então nossa primeira unidade do helenismo ao cristianismo. Então a nossa aula de hoje é uma aula introdutória, uma aula onde nós vamos analisar o período de transição entre a filosofia helenística e a chamada filosofia cristã. Então a filosofia cristã, como nós a conhecemos, é marcada por duas grandes sínteses do pensamento grego com o pensamento cristão. E síntese aqui nós usamos no sentido de junção ou combinação de um todo, e não resumo ou simplificação. A primeira síntese, então, é conhecida como patrística, e o auge dessa síntese ocorreu do século II até o século IV da era cristã. Então a patrística ela sintetiza o pensamento de Platão com o cristianismo nascente então. E ela teve muitos expositores, mas o principal deles, e será objeto do nosso estudo aqui, Santo Agostinho. Suas datas 354, 430, e ele era bispo da cidade de Hipona, atualmente Annaba, na Argélia. A segunda síntese da filosofia com o pensamento cristão é justamente chamada de escolástica, cujo auge foi do século XII até o século XV. E essa síntese vai reunir o pensamento de Aristóteles com a doutrina cristã, e o principal representante dessa doutrina é o frade dominicano São Tomás de Aquino, nascido em 1225 e morto em 1274. Em torno desses dois núcleos de pensamento, então, gira o principal embate de toda a filosofia cristã, o conflito entre fé e razão, ou seja, entre a revelação divina e o pensamento racional. A corrente filosófica cristã ela vai ter suas origens no século I, no fim do período helenístico, na cidade de Alexandria, no Egito. Mas as suas raízes elas vão remontar aos primórdios do judaísmo, porque o cristianismo ele originou-se como uma seita, não é, no início da religião judaica. Então o cristianismo, quando ele começou a ser propagado, ele passou a ser considerado como mais uma das seitas que caracterizavam a religião judaica, não é? Aí, o que nós encontramos na cidade de Alexandria? A cidade de Alexandria era caracterizada por um sincretismo. Então, nosso box define sincretismo como uma fusão de elementos culturais ou religiosos diferentes,
reinterpretação das doutrinas filosóficas ou dos cultos religiosos daí decorrentes. Então, nessa cidade de Alexandria, egípcia, existia um sincretismo característico, não é? Que propiciou a culturas distintas, como a grega, a romana, a judaica e a própria cultura egípcia, que se amalgamassem em uma cultura cosmopolita, com características próprias, porém sem que os elementos de cada uma delas perdessem a identidade. Então, nessa convivência harmoniosa, não é, onde havia certa tolerância religiosa, proporcionou a greco-romanos e a judeus um intercâmbio cultural que veio a ensejar o surgimento do cristianismo, considerado inicialmente apenas uma dissidência ou uma renovação do judaísmo ortodoxo. No que se refere à razão, pode-se dizer que ela serviu muitas vezes de esteio para justificar a fé durante o longo período em que vigorou a filosofia cristã. Não é? Então, o tempo da filosofia cristã, consagrado pelos estudiosos como a fase que vai do século II a.C. ao século XV da era cristã, não coincide com o período histórico da Idade Média, que perdurou do século V ao século XV. Né? Então, nós temos essa característica peculiar do desenvolvimento histórico da filosofia, que ele não acompanha estritamente a divisão do tempo cronológico em idades, como nos estudos históricos, né? Idade antiga, idade média, moderna e contemporânea. Porque a filosofia cristã, ela também é conhecida como filosofia medieval. A filosofia medieval, no sentido estritamente considerado, é considerada a partir da escolástica, não é? que começa lá pelo século X, XI da Idade Média. Então, para fins didáticos, então, a filosofia cristã ela tem o seu germe dentro da Idade Antiga ainda. Né? Então, muito do que é estudado na filosofia cristã pertence cronologicamente à chamada Idade Antiga. Mas, por uma questão didática, por uma questão também ideológica, muitos currículos de história da filosofia, como o das universidades, colocam a filosofia cristã, a patrística, como sendo também a primeira elaboração da filosofia medieval. Uma vez que a patrística ela vai ser aprofundada, ela vai ser reinterpretada, ela vai ser sistematizada no período medieval. Mas ela consiste da primeira síntese do pensamento filosófico com o pensamento cristão. Então, vamos ressaltar que o termo filosofia cristã é polêmico, porque retrataria a existência de uma filosofia elaborada no seio do cristianismo, embora, na realidade, a filosofia cristã histórica tenha sido uma adaptação do pensamento grego aos propósitos da futura religião cristã, ainda em seu embrião judaico, antes do nascimento de Cristo. Nós temos aqui uma consideração do filósofo francês Jean Pepin, de 1924 a 2005, estudioso do pensamento medieval, que escreveu. Ele vai dizer: em qualquer civilização que seja, a reflexão filosófica e teológica formula-se e desenvolve-se recorrendo ao número restrito de símbolos primitivos, quase sempre os mesmos, que toma emprestado à natureza, tais como o sol, a lua, a vegetação, a relação pai-filho, etc. A significação que atribui a esses símbolos não depende
da inventividade individual, mas de esquemas que ultrapassam o espírito de cada um, de maneira que a relação entre o signo e o significado permanece sensivelmente a mesma nos mais diversos contextos culturais. Resulta daí que a observação de um símbolo análogo em estruturas mentais muito diferentes não autoriza a concluir sistematicamente pela influência de uma sobre a outra, mas simplesmente por sua comum e inconsciente fidelidade a um arquétipo constitutivo do espírito humano. François Châtelet, História da Filosofia. A Filosofia Medieval. Tradução de Maria José de Almeida, Rio de Janeiro, Zaha Editora.